Aí, galera do oitavo ano, essa atividade ela vale para todas as turmas do oitavo, tanto as minhas turmas da manhã, minha turma da tarde e a do professor Kedson, ok? A gente finaliza aqui o material da semana passada. O tema é Século XVIII, das luzes às revoluções. E aqui a gente vai falar um pouco sobre ciência e religião no iluminismo, tá? Vamos para cada uma delas. Fala, galerinha, começando a aula aí do iluminismo. Povo do oitavo ano de novo aí na luta pelo estudo. E aí, se tu prestar atenção, no teu livro tá escrito ilustração. Mas aí o tema eu coloquei iluminismo. E é a mesma coisa? Sim. Inclusive, alguns livros vai aparecer a palavra esclarecimento, tá? Então, iluminismo, ele tem esse outro nome entre ilustração, esclarecimento, tá bom? Eu só quero que tu entendas que é o mesmo assunto. E eu prefiro usar o termo iluminismo porque esse é o termo usado pelas pessoas da época, tá certo? Começando, eu quero te explicar o que é o iluminismo. Eu sempre dou essa dica de que o nome já mata um pouco a charada do assunto. Então observa que aqui tem o ismo. Toda vez que você vê a palavra ismo, é alguma coisa relacionada com valorizar, ok? Então, se tu tem o ismo, tu vai observar o que vem antes. Então, ismo de valorizar o quê? O iluminar, a iluminação. Professora, meio confuso, não entendi. Então pensa assim, feminismo, separa o ismo. Valorizar o feminino, a mulher. Racismo, valorizar a raça. Nesse caso, a gente valoriza a nossa, né? E as outras que se lasquem. Por isso o termo racismo. Você não se incomoda, não se importa e até tem discurso de ódio com a raça do outro. Então, é nesse termo que tu vai conseguir observar na palavra que ela já te dá uma dica, certo? O iluminismo, em linhas gerais, ele foi uma corrente filosófica de pensamento. É uma corrente que vai, no período, falar sobre mudança de mentalidade. O que eu quero começar contigo aqui é verificando quando e onde ocorreu. E ao decorrer da aula eu vou te explicando melhor o que é o iluminismo, tá? Não precisa se desesperar agora. O iluminismo ele vai ocorrendo no século XVII e principalmente o século XVIII, que vai ficar conhecido como século das luzes. O século XVII ele é o início do processo do iluminismo. E aí, no século XVIII, vai haver uma valorização maior ainda das ciências. E as pessoas vão começar a questionar, vão começar a se perguntar como essa ciência pode mudar a sociedade. Ok? O início é na Inglaterra, mas o auge vai ser na França e nos Estados Unidos. Tá? Isso aí a gente vai ver depois, quando tu estudar a Revolução Francesa e quando for estudar também a independência dos Estados Unidos. Mas eu quero que tu preste atenção que é um movimento europeu. Ele começa em um lugar, mas ele vai ganhando a Europa e depois chega até as Américas. Aos poucos, o iluminismo ele vai mudando o pensamento no mundo, vai chegando em locais e provocando mudanças de mentalidade. Falando sobre iluminismo, eu tenho que te explicar três coisas que são as bases do iluminismo. A primeira delas é que iluminismo vem de luz, né? Conhecimento. Então tu já sabe, com certeza tu já sacou que é alguma coisa relacionada a iluminar. Não é à toa que o século XVIII ficou conhecido como século das luzes, porque o iluminismo ele foi a filosofia das luzes. O tentar tirar das trevas, que eles chamaram a Idade Média, o sair da penumbra, né? Ter clareza das ideias. E é aí que vai chegar a teoria da luz.
Daí o porquê o nome iluminismo. E essa luz é conhecimento. Tá? É a ideia de clareza. Mas o que traz essa claridade? Que tipo de luz é essa que esclarece? Pensa aí um pouco. Esclarecer não é o mesmo que fazer a pessoa entender alguma coisa? E como é que a gente faz alguém entender? Como é que a gente faz com que alguém tenha o conhecimento de algo? É através do raciocínio. Então, tu já sacou que o valor supremo dos iluministas é a razão, a racionalidade. Para eles, as desgraças humanas do período, como a guerra, como as guerras, como ocorreu lá na Inglaterra, o fanatismo religioso, que vem desde a Idade Média, a ignorância dos governos absolutistas, que eram opressores, tudo isso, na opinião deles, foi causado pela ignorância, pelo que eles chamavam de obscurantismo, as trevas do pensamento. Então, na cabeça dos iluministas, se os homens se organizarem em instituições racionais, se as leis, se os governos, se a sociedade seguir a luz da razão ao invés dessas trevas, a humanidade vai progredir. E a ideia de progresso é a cara deles do iluminismo. Ok, até aí? Observando que uma outra base do iluminismo é a teoria da igualdade. Os iluministas, eles admitiam as diferenças de riqueza na sociedade, mas o que eles não aceitavam era que houvessem leis, tribunais especiais para os nobres e que fosse vinculada à vontade e à relação que tinham com o rei. Então, por que só os cargos principais paravam na mão dos nobres? Por que só na mão deles? Por que só podiam ser considerados importantes os que nasceram nessas famílias nobres? Essa era uma ideia que mexia com a burguesia. Por isso que está escrito aí que o ideal de igualdade é um ideal da burguesia, porque as diferenças existiam, mas aí se trata principalmente de igualdade política. Ok? Tu vai entender isso daqui a pouquinho. O principal conceito, o principal ideal que os iluministas defendiam era o de liberdade. Sem liberdade não dá nada. Você não consegue nada, você não consegue nem pensar em novas teorias, nem ir atrás de novos conhecimentos. E não dá para falar de igualdade sem liberdade. Se todos os homens não são livres, como é que você vai falar de igualdade? Então, o ideal de liberdade foi o mais forte de todos do iluminismo. O mais importante de longe era esse direito à liberdade que eles defendiam. Por causa dessa liberdade, ficaria decretado que nenhum ser humano deveria ser submetido à escravidão ou à servidão, como tu viu lá com o feudalismo. Que ninguém ia ser preso ou incomodado por causa de opiniões religiosas, como tu viu bastante isso na Idade Média, ou então por causa de políticas, só porque tu não gosta ou contrariou o que o rei queria. Então, essa é uma das situações. E também a liberdade, ela vai levar a ser publicada as ideias. Isso é fundamental, gente, porque a partir de então, se a pessoa tivesse o direito à liberdade de escrever um livro, de defender uma ideia, de publicar um conhecimento, isso mudaria muita coisa. Ok, até aí. Uma coisa que tu precisa perceber é que as ideias iluministas, elas não surgem do nada. No fundo, elas vão ao encontro da necessidade vivida por cada lugar. E aí a gente começa falando do John Locke. E eu começo logo com a frase desse filósofo: onde não há lei, não há liberdade. Aí um aluno meu uma vez me perguntou: professora, não é o contrário, não? Se tiver lei, a lei me proíbe de fazer alguma coisa. Se eu quiser matar alguém, eu não posso, porque a lei não deixa. Então não tenho liberdade. Pois é, tu não pode matar, mas tu também não pode ser morto.
Então, a lei, ela estipula direito das pessoas, inclusive o direito à liberdade. Então, a gente tem que saber o conceito de lei para o John Locke. Vamos começar falando do primeiro livro dele, do segundo, na verdade, né? Mas o primeiro que teve um grande impacto, que é o Tratado sobre o Governo Civil. Ele escreveu em 1690 e nesse livro ele defende que os seres humanos têm direitos naturais. E quando ele chama de naturais, é tipo coisas que a natureza mesmo deu, é da natureza do ser humano. Esses direitos naturais seriam, por exemplo, o direito à vida. Então, o John Locke vai começar a questionar os assassinatos, as guerras, né? O como que a Idade Média sobrevivia naquela guerra de todos contra todos, onde saquear os povos vizinhos era sinal também de sobrevivência, né? Então, qual seria nesse caso a função do governo? A função do governante é de garantir esses direitos à população. Então, quando ele faz esse discurso, um ano antes, ele tinha publicado um livro chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano. E é com base nesse entendimento humano que ele vai falar sobre a liberdade. Quando ele fala de entendimento, é conhecimento mesmo, galera. Conhecimento. E ele vai dizer que só tem uma forma do homem conhecer, que é experimentar, fazer experiências. Mas como ele vai fazer isso se ele não é livre? Aí a gente parte para o Voltaire. A gente sai da Inglaterra e já vai para a França. Aí uma das frases do Voltaire: quando não há entre os homens liberdade de pensamento, não há liberdade. O Voltaire, ele escreve em 1733 o Cartas Filosóficas. Nesse Cartas Filosóficas, ele está falando sobre a liberdade de expressão, acima de tudo. Se tu foi meu aluno no 7º ano, tu te lembra que lá na Idade Média, você não podia expressar o que pensava, principalmente se fosse contraditório ao rei, ou se fosse contraditório à igreja. Deus o livre contrariar a igreja, né? E é nesse tratado sobre a tolerância que ele vai falar sobre a igreja. Então, o Voltaire, ele foi um dos maiores críticos dos dogmas religiosos. Para ele, a religião era culpada também dos males da sociedade francesa. E ele acreditava que a razão, o raciocínio, ele devia substituir a superstição cristã. Sem falar que ele declarava publicamente que a Igreja Católica Cristã era intolerante. E ele usava até o exemplo da Inquisição com isso. Usou o exemplo das cruzadas para falar que a igreja também motivava guerras e, consequentemente, causava morte, causava destruição. É preciso poder para deter o poder. Essa é a frase mais marcante do Montesquieu. Por que essa frase marcou tanto? No livro dele, O Espírito das Leis, ele vai contestar o poder absoluto dos reis. Quando ele diz que é preciso poder para limitar o poder, ele está dizendo que é preciso criar um código de leis que faça com que o próprio rei tenha poder limitado. É aí que o Montesquieu vai criar a teoria dos 3 poderes. Ele vai dizer que a sociedade precisa de um poder legislativo, que vai ser aquele que vai elaborar as leis, um poder executivo, que vai executar e administrar as leis, e um poder judiciário, que vai julgar os que desrespeitarem as leis. Ok? Antes dessa proposta dele, o rei era a lei. Então, com isso, ele dá um tapa na cara do absolutismo, porque ele diz que é poder demais para estar na mão de um só. Então, os 3 poderes que ele diz não iam poder ser exercidos por uma pessoa, porque senão a liberdade
podia estar ameaçada, já que tudo ia ser com base na vontade de um só. Então, para evitar esse abuso de poder, ele defendia essa forma de governo mais equilibrada, onde um poder iria controlar o outro. Ok? Até aí? O Rousseau também é da França e a gente começa a falar dele com a frase que eu mais gosto, não vou mentir não. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. Eu quero te chamar a atenção para 2 pontos aqui. Ó. O primeiro deles, democrática. Ele vai estar falando de democracia. E o segundo ponto é isso aqui, ó, rico e pobre. Onde ele vai estar falando sobre desigualdades sociais. O Rousseau, em 1755, ele vai fazer um livro e vai publicar A Origem da Desigualdade entre os Homens. Nesse livro, vai ser a primeira vez em que alguém vai estar discutindo qual é o papel do governo nessa desigualdade. Ele vai dizer claramente que a sociedade é desigual sim. Tem ricos, tem pobres, mas a culpa é do governo. O Rousseau, ele vai culpar o governo por essas diferenças sociais, essas desigualdades sociais. E anos depois, quando ele fizer o livro Contrato Social, ele vai dizer qual é a solução disso. O contrato social, ele vai falar sobre democracia. Ele vai dizer que o governo é do povo para o povo. Então, ele vai propor que o governo seja feito em assembleias populares, onde as pessoas vão poder dialogar e propor soluções. Elas vão governar em conjunto, tomando decisões coletivas. Então, para o Rousseau, só pode chamar de direitos iguais quando as pessoas puderem, de fato, participar das decisões do governo. E é nessa obra, o Contrato Social, que ele vai firmar isso, que ele vai dizer que a única forma é a democracia. Aí eu te pergunto, o que acontece quando essa mudança toda de pensamento começa a ser expandida, divulgada? Eu vou usar o termo assim, fofocada pela Europa, sabe? É um século inteiro com novas teorias, com novas filosofias, e todas elas estão criticando o poder absoluto dos reis. Tu pode prestar atenção que, de uma certa forma, a monarquia aí está em perigo. E é assim que vão surgir os déspotas esclarecidos. O que vai rolar aí nesse período? Depois das teorias dos iluministas, alguns reis vão perceber que eles correm risco. Começa-se a discutir participação da burguesia, começa-se a discutir desigualdade social, começa-se a falar de direitos iguais, de liberdade. O pessoal também está vendo o que aconteceu na Inglaterra, que os reis foram depostos até o parlamento mandar mais do que o rei. Então é nessa hora que alguns reis vão começar a mudar. Eles vão começar a flexibilizar sua tirania e vão começar a aderir a pensamentos iluministas. Então, não é o nosso ponto principal, ok? A gente não vai se deter a falar sobre isso, nem cada um deles. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que, graças aos iluministas, ao pensamento iluminista, alguns monarcas promoveram algumas reformas no seu modo de governar, entendeu? Continuava a monarquia, mas alguns deles incorporaram situações dos iluministas. Começaram a falar sobre tolerância, sobre liberdade de expressão, direito à vida, direito à propriedade, ok?
Então o iluminismo ele forçou um pouco a barra para esses reis revisarem a sua forma de governo. Aí agora a gente vai para a parte final da nossa aula, ok? Que é um questionamento. O iluminismo ele foi uma revolução? Se eu te perguntasse isso na prova, tu conseguiria responder? E aí é uma pergunta direta, né? E a maioria vai ficar olhando e dizer, eu acho que não. Porque a gente tem a noção de revolução como algo armado, como algo sangrento, onde o povo se levanta contra o governo e faz uma onda, né? Com guerras mesmo nítidas de troca de poder. Então a gente tem a ideia de revolução como algo sangrento, como algo armado, como algo radical. Mas se tu perguntar para mim, eu vou dizer sim, o iluminismo foi uma revolução. E foi uma revolução de pensamento. Ok? Imagina só, a razão contra a ignorância, o fanatismo, a ciência evoluindo, o progresso de alguns lugares, a educação sendo difundida, igualdade de direitos sendo falados, cidadania, é a primeira vez que vamos falar disso, né? O conceito de liberdade, de tolerância, enfim, tudo isso levou muitas pessoas a extraírem uma conclusão fortíssima. Nenhum povo é obrigado a aceitar a tirania. E se um governo for opressor, o povo não só tem o direito, mas como também tem obrigação de lutar para modificar esse governo. Então, imagina bem como funcionou essas ideias de liberdade, essas ideias de tirania sendo combatida. Imagina o efeito que elas tiveram na cabeça de tanta gente do período. De gente sofrida, desprezada, pisoteada, camponeses famintos, burgueses prejudicados nos seus negócios, artesãos sufocados por impostos, intelectuais humilhados por nobres, colonos desesperados, pessoas que nunca participaram da política. Imagina como foi, né? Então dá para entender melhor essa onda revolucionária que eu falo que o iluminismo foi.